Capítulo 9. Torrada quente com manteiga. Absorveu a história que Mrs. contou para ele, pois ele não tinha ouvido nenhuma notícia por meio do Twiligit Barking. Faz anos que não ouço isso, ele agora. Não há outro cachorro em quilômetros. De qualquer forma, o Sr. Charles precisa de mim ao anoitecer, ele precisa de mim quase o tempo todo. Só estou de folga agora porque ele está tomando banho. Eles estavam agora em uma grande cozinha com piso de pedra, para onde o Spaniel havia conduzido Mrs. depois de convidá-la a pular pela janela. Ele continuou: "Tome o café da manhã antes que você me conte mais alguma coisa, mocinha", e conduziu-a até um grande prato de carne. "Mas é o seu café da manhã", disse Mrs., tentando não parecer tão faminta quanto sentia. "Não, não é. O jantar é meu, se você realmente quer saber. Eu não tenho apetite, e não terei nenhum no café da manhã, que será servido a qualquer minuto. O chá é minha refeição. Apresse-se, minha querida. Será jogado fora se você não comer." Mrs. tomou um gole delicioso. Então ela parou. Meu marido, o Spaniel, a interrompeu. "Veremos o café da manhã mais tarde. Termine tudo, minha filha." Então Mrs. comeu e depois tomou um longo gole de uma tigela de cerâmica branca. Ela nunca tinha visto uma tigela como aquela. "Esse é um bebedouro para cachorro do século XVIII", disse o Spaniel, transmitido de cachorro para cachorro nesta família. "E agora, antes que você fique com muito sono, é melhor trazer seu marido aqui." "Oh sim", disse Mrs., ansiosamente. "Por favor, me diga como voltar para o palheiro." "Basta ir até o final da estrada e virar à esquerda." "Não sou muito bom com direita e esquerda", disse Mrs., "especialmente com esquerda." O Spaniel sorriu, e então olhou para as patas dela. "Isso irá ajudá-lo", disse ele. "Essa pata com uma mancha bonita é a sua pata direita." "Então qual é a minha pata esquerda?" "Ora, a outra pata, é claro." "Atrás ou na frente?" perguntou Mrs. "Apenas esqueça suas patas traseiras." Mrs. ficou intrigada. Ela poderia esquecer as patas traseiras? E se ela pudesse, seria seguro? O Spaniel continuou: "Olhe para suas patas dianteiras e lembre-se: pata direita, mancha. Pata esquerda, sem mancha." Mrs. olhou fixamente para suas patas. "Vou praticar", disse ela, sinceramente. "Mas, por favor, me diga como virar à esquerda." "Vire o lado da pata que não tem mancha." "Para onde quer que eu vá?" "Certamente", disse o Spaniel. "A pata com a mancha sempre será a sua pata direita. Você pode confiar nisso." "Se eu me virasse para você agora, estaria virando à esquerda?" perguntou Mrs., depois de pensar muito. "Sim, sim." "Esplêndido", disse o Spaniel. Mrs. então se virou e olhou para o outro lado. "Mas agora você está do lado da pata com a mancha", ela disse preocupada. "Então minha pata direita virou à esquerda." O Spaniel desistiu. "Vou lhe mostrar o palheiro", disse ele, e conduziu-a através do que antes devia ter sido uma bela horta, mas agora era um amontoado de ervas daninhas. Além dele estavam os campos. Mrs. podia ver apenas as casas de palha e o palheiro. "É o único palheiro", disse o Spaniel. "Mesmo assim, fique de olho nele o tempo todo que você correr." "Eu iria com você, mas meu reumatismo me impede, e o Sr. Charles vai precisar que eu carregue seu estojo de óculos para baixo. Somos um casal muito, muito velho, meu querido."
Ele tem 90 anos e eu, de acordo com um cálculo humano tolo de que um ano de vida de um cachorro representa 7 anos de vida humana, tenho 105 anos. Eu nunca deveria ter adivinhado, disse Mrs., educadamente e com sinceridade. De qualquer forma, ainda sou jovem o suficiente para reconhecer um cachorro bonito quando vejo um, disse o Spaniel, galantemente. Agora vá buscar seu marido. Você não terá dificuldade em encontrar o caminho de volta porque verá nossas chaminés do palheiro. Direita ou esquerda? Perguntou Mrs. animadamente. Na frente do seu nariz encantador. Se eu não estiver aqui, leve seu marido para a cozinha e irei me juntar a você assim que puder. Mrs. correu feliz pelos campos gelados, sem tirar os olhos do palheiro e sentindo-se muito orgulhosa. Quando ela chegou lá sem se perder, Pongo ainda dormia profundamente, com o pão com manteiga perto do nariz. Pobre Pongo. Acordar foi horrível, devido à sonolência, à dor na perna e ao horror ao saber que Mrs. estava correndo sozinha pelo campo. Mas ele se sentiu melhor quando ela lhe contou a novidade, o que ela fez enquanto ele comia o pão com manteiga. E embora sua perna doesse, ele descobriu que conseguia correr sem mancar. Para que lado vamos? Ele perguntou, quando eles saíram do palheiro. Mrs. parecia preocupada. Não havia chaminés à frente de seu nariz, porque ela estava olhando exatamente na direção oposta. Mas Pongo viu as chaminés e levou até elas. Pouco antes de chegarem à horta, Mrs. disse: Pongo, os cães têm manchas nas patas direitas ou nas patas esquerdas? Isso depende do cachorro, disse Pongo. Mrs. balançou a cabeça. É impossível, ela pensou. Como posso depender de algo que depende? O Spaniel estava esperando por eles. Acomodei o Sr. Charles perto do fogo, disse ele, então tenho mais ou menos 1 hora de sobra. Venha tomar o café da manhã, meu caro amigo. Ele levou Pongo até a cozinha, onde agora havia outro prato de comida. Certamente, é o seu café da manhã, senhor? Disse Pongo. Tomei o meu com o Sr. Charles. Geralmente não tomo café da manhã, mas conhecer sua linda esposa me deu apetite, então aceitei algumas fatias de bacon. O Sr. Charles ficou muito satisfeito. Vá em frente, meu querido amigo, eu não consegui comer mais nada. Então Pongo comeu e bebeu e bebeu. E agora, um longo sono, disse o Spaniel. Ele os conduziu por uma escada nos fundos e por muitas passagens até chegarem a um quarto grande e ensolarado, onde havia uma cama de dossel. Ao lado havia uma cesta redonda. Mev, disse o Spaniel, mas nunca o uso. O Sr. Charles gosta de mim na cama. Felizmente isso já foi feito porque John, ele é nosso manobrista, já está de folga. Pulem para cima, vocês dois. Pongo e Mrs. pularam na cama de dossel e relaxaram em êxtase. Ninguém virá aqui até esta noite, disse o Spaniel, porque o Sr. Charles não conseguirá subir as escadas até que John volte. O fogo ainda deve durar algumas horas, sempre o acendemos para o Sr. Charles tomar banho. Na frente dele. Não há encanamento moderno nesta casa. Durmam bem, meus filhos. A luz do sol, a luz do fogo, as paredes forradas de tapeçaria eram tão lindas que parecia um desperdício não ficar acordado e aproveitá-las. E foi o que fizeram, por quase 1 minuto inteiro. A próxima coisa que souberam foi que o Spaniel os estava acordando suavemente. O sol já havia se posto, o fogo apagado, o quarto um pouco frio. Pongo e Mrs. espreguiçaram-se, sonolentos. O que você precisa é de chá, disse o Spaniel. Mas primeiro,
uma lufada de ar. Siga-me. Ainda havia um brilho fraco do pôr do sol enquanto eles vagavam pelo jardim invernal e emaranhado. Quando Pongo olhou para trás, em direção à bela e velha casa de tijolos vermelhos, o Spaniel disse-lhes que ela tinha 400 anos e que ninguém morava lá agora, exceto ele, o Sr. Charles e o criado, John. A maioria dos quartos estava fechada. Mas às vezes tiramos o pó deles, disse ele. Essa é uma caminhada muito longa para mim. A grande janela estava iluminada pela luz bruxuleante do fogo. É lá que nos sentamos, principalmente, disse-lhes o Spaniel. Nós deveria ser mais quente em uma das salas menores, mas o Sr. Charles gosta de estar no salão principal. Um sino prateado tilintou. Pronto. Ele está ligando para mim. O chá está pronto. Agora, faça exatamente como eu lhe digo. Ele os conduziu para dentro e dispôs para uma sala grande e alta, no fundo da qual havia uma enorme lareira. À sua frente estava sentado um senhor idoso, mas ainda não o conseguiam ver muito bem porque havia um biombo nas costas da sua cadeira. Por favor, deite-se no fundo da tela, sussurrou o Spaniel. Mais tarde, o Sr. Charles adormecerá e você poderá se aproximar do fogo. Enquanto Pongo e Mrs. iam na ponta dos pés até o fundo da tela, notaram que havia uma grande mesa ao lado de o Sr. Charles, na qual estava sua bandeja de almoço, já pronta e cuidadosamente coberta por um guardanapo, e tudo o que era necessário para o chá. A água já fervia numa chaleira de prata sobre uma lamparina. O Sr. Charles encheu o bule e colocou o abafador. Depois levantou uma tampa de prata de um prato onde havia várias fatias de pão. A essa altura o Spaniel já havia se juntado a ele e batia o rabo. Com fome, você está? Disse o Sr. Charles. Bem, temos um bom fogo para as nossas torradas. Depois colocou uma fatia de pão num garfo torrador. Não era um garfo comum para torrar, pois era feito de ferro e tinha quase 1,5 metros de comprimento. Na verdade, foi feito para colocar toras em posição. Mas era exatamente o que o Sr. Charles precisava, e ele lidou com isso com grande habilidade, evitando as toras em chamas e torrando o pão onde a madeira brilhava em brasa. Uma fatia de torrada ficou pronta em pouco tempo. O Sr. Charles passou manteiga e ofereceu um pedaço ao Spaniel, que o comeu enquanto o Sr. Charles observava. Mrs. ficou um pouco surpresa porque o cortês Spaniel não lhe ofereceu o primeiro pedaço. Ela ficou ainda mais surpresa quando ele recebeu um segundo pedaço e comeu. Também, enquanto o Sr. Charles assistia. Ela começou a sentir muita fome, e muito ansiosa. Certamente o tipo de Spaniel não os convidou para tomar chá só para vê-lo comer? Depois foi oferecida uma terceira torrada, e desta vez o Sr. Charles virou-se. Instantaneamente o Spaniel deixou cair a torrada atrás do biombo. Pedaço após pedaço viajaram por aqui até Pongo e Mrs., com o Spaniel comendo apenas um de vez em quando o Sr. Charles estava olhando. Mrs. sentiu vergonha de suas suspeitas famintas. Nunca vi você com tanto apetite, meu rapaz, disse o velho senhor, encantado. E ele fez fatia após fatia de torrada até que todo o pão acabasse. Depois os bolos foram entregues da mesma forma. E então o Sr. Charles ofereceu ao Spaniel uma tigela de chá de prata. Isto foi colocado tão perto da borda da tela que Pongo e Mrs. puderam beber um pouco enquanto o Sr. Charles olhava para o outro lado. Quando viu a tigela vazia, encheu-a repetidas vezes para que todos tivessem o suficiente. Pongo e Mrs. sempre comeram uma comida esplêndida, mas nunca antes haviam comido torradas quentes com manteiga e chá doce com leite. Foi uma refeição da qual eles sempre se lembraram. Por fim,
O Sr. Charles levantou-se rigidamente, colocou outra lenha no fogo e depois recostou-se na cadeira e fechou os olhos. Logo ele estava dormindo e o Spaniel chamou Pongo e Mrs. para perto do fogo. Sentaram-se na lareira quente e olharam para o velho cavalheiro. Seu rosto estava profundamente enrugado e todas as linhas caíam e de alguma forma ele tinha uma aparência de Spaniel, ou Spaniel tinha uma aparência de o Sr. Charles. Ambos estavam iluminados pela luz do fogo e além deles estava a grande janela, agora azul com a noite. Devíamos ir embora, sussurrou Pongo para Mrs. Mas estava tão quente, tão silencioso, e ambos estavam tão cheios de torradas com manteiga que caíram num sono leve e delicioso. Pongo acordou assustado. Certamente alguém havia falado seu nome? O fogo já não ardia intensamente, mas ainda havia luz suficiente para ver que o velho cavalheiro estava acordado e inclinado para a frente. Bem, se isso não é Pongo e sua patroa, ele murmurou, sorrindo. Bem, bem. Que prazer. Que prazer. Mrs. abriu os olhos agora. O Spaniel sussurrou, não se mexam, nenhum de vocês. Você pode vê-los? Disse o velho senhor, colocando a mão na cabeça do Spaniel. Se você puder, não tenha medo. Eles não vão te machucar. Você teria gostado deles. Vejamos, eles devem ter morrido 50 anos antes de você nascer, mais do que isso. Eles foram os primeiros cães que eu já tive. Sabia. Eu costumava pedir para minha mãe parar a carruagem e deixá-los entrar. Eu não suportava vê-los correndo atrás. Então, no final, eles simplesmente se tornaram cães domésticos. Quantas vezes eles ficavam sentados lá à luz do fogo? Ei, vocês dois! Se os cães podem voltar, por que você não voltou antes? Então Pongo soube que o Sr. Charles pensava que eram cães fantasmas. E ele se lembrou de que o Sr. Dealho o havia chamado de Pongo porque era um nome dado a muitos dálmatas daqueles primeiros dias, quando corriam atrás de carruagens. O Sr. Charles confundiu ele e Mrs. com dálmatas que conhecera na infância. Provavelmente minha culpa, continuou o velho cavalheiro. Nunca fui o que chamam de médium hoje em dia. A casa deveria estar cheia de fantasmas, mas nunca vi nenhum. Ouso dizer que só estou vendo você porque estou bem perto do limite agora, e já é hora também. Estou mais que pronto. Bem, que alegria saber que os cães também existem, sempre esperei que fosse assim. Boas notícias para você também, meu garoto. Ele acariciou as orelhas do Spaniel. Bem, Pongo e sua linda esposa, depois de todos esses anos. Não consigo ver você muito bem agora, mas vou me lembrar. O fogo estava diminuindo cada vez mais. Eles não conseguiam mais ver o rosto do velho cavalheiro, mas logo sua respiração regular lhes disse que ele estava dormindo novamente. O Spaniel levantou-se silenciosamente. Venha comigo agora, ele sussurrou, pois John estará de volta em breve para jantar. Você deu um grande prazer ao meu querido e velho animal de estimação. Estou profundamente grato. Eles saíram na ponta dos pés do vasto e escuro corredor e foram até a cozinha, onde o Spaniel lhe serviu mais comida. Apenas alguns biscoitos substanciais. Minha lata fica sempre aberta para mim quando John está fora. Depois beberam um último gole de água e o Spaniel deu a Pongo instruções para chegar a Suffolk. Estava cheio de direitas e esquerdas e Mrs. não entendeu uma palavra. O Spaniel percebeu seu olhar atordoado e disse brincando, agora, qual é a sua pata direita? Um dos da frente, disse Mrs. animadamente. Ao que Pongo e o Spaniel riram de uma forma muito masculina.
Depois agradeceram ao Spaniel e se despediram. Mrs. disse que sempre se lembraria daquele dia. Eu também, disse o Spaniel, sorrindo para ela. Ah, Pongo, que cachorro sortudo você é. Eu sei, disse Pongo, olhando orgulhosamente para Mrs. Então eles partiram. Depois de alguns minutos correndo pelos campos, Mrs. disse ansiosamente: Como está sua perna, Pongo? Muito, muito melhor. Oh, senhorita, estou com vergonha de mim mesmo. Fiz tanto barulho esta manhã. Em parte foi raiva. A dor dói mais quando alguém está com raiva. Você foi um grande conforto para mim, e tão corajosa. E você foi um conforto para mim na noite em que saímos de Londres, disse Mrs. Tudo ficará bem, desde que nunca percamos a coragem juntos. Estou feliz que você não me deixou morder aquele pequeno humano. Nada deveria fazer um cachorro morder um humano, disse Mrs. com uma voz virtuosa. Pongo se lembrou de algo. Você disse anteontem à noite que iria despedaçar Cruella de Vil. Isso é diferente, disse Mrs. severamente. Não considero que Cruella de Vil seja humana. Pensar em Cruella os deixou ansiosos pelos cachorrinhos e correram mais rápido, sem falar mais por muito tempo. Então Mrs. disse: Pongo, a que distância estamos dos cachorrinhos agora? Com boa sorte, chegaremos até eles amanhã de manhã, disse Pongo. Pouco antes da meia-noite chegaram à cidade mercantil de Sudbury. Pongo fez uma pausa enquanto atravessavam a ponte sobre o rio Soul. Aqui entramos em Suffolk, disse ele, triunfante. Eles correram pelas ruas tranquilas de casas antigas até a praça do mercado. Eles esperavam encontrar algum cachorro e saber se alguma notícia sobre os cachorrinhos havia chegado ao Twiligate Barking, mas nenhum gato se mexeu. Enquanto bebiam na fonte, os relógios da igreja começaram a bater meia-noite. Mrs. disse alegremente: Oh, Pongo, é amanhã. Agora estaremos com nossos cachorrinhos hoje.